Meu nome é Maria Ângela Teixeira. Eu coordeno o Centro de Narrativas Terapêuticas em Salvador. Desta vez quero unir as minhas duas formações em História Crítica da Arte e Psicologia. E quero falar sobre as exposições virtuais agora comuns e mostrar os destaques nos museus para refletirmos sobre nosso posicionamento frente às obras de arte. Fui ver a exposição interativa de Van Gogh e impressionistas mostradas aqui em Salvador. Realmente foi um mergulho nas paisagens que compõem as obras das impressões desses artistas. As paisagens que eles tanto amaram são colocadas à nossa frente e mergulhamos nela. Somos transportados com esses artistas para o mundo mágico que criaram em suas obras. E lógico que cada pessoa recebe de forma diferente as impressões que causam. Para isso, eu queria fazer uma pergunta para refletirmos. Individualmente, quais as impressões que guardamos dessa exposição? Essa será uma nova forma de mostrar a arte que vem nos museus? Ao que parece, essa é uma nova forma de visitarmos as grandes obras que estão sendo exibidas nos museus. Agora, também, em exposições virtuais para alcançar um público maior. Isso nos mostra que as artes e artistas estão acompanhando a evolução pela qual o mundo está passando. Quero lhes mostrar agora o quadro Impressão de Claude Monet, que deu nome ao movimento impressionista e que está no Museu d'Orsay, na França. Assim, nessa exposição, não se percebe a inovação dos artistas que desapareceram frente à amplidão com que são mostradas no visual. As obras ganham magnitude, viram paisagens maravilhosas, continuam lindas, mas perdem detalhes do que os artistas realmente queriam mostrar. A imersão pode até ser boa, mas as características das obras dos artistas em si desaparecem. Parece que daqui para frente essa será mais uma forma de vermos ou percebermos as artes, porque todos os museus famosos já têm exposições virtuais de suas principais obras. O que se ganha e o que se perde? O que realmente se quer ver numa exposição desse tipo? Ou mesmo presencial em museus famosos? O que realmente se quer perceber nessa forma de exposição, ou mesmo presencial que temos em museus famosos? Queremos apenas ficar imersos no mundo dos quadros famosos? Ou transportamos algo nosso quando vemos? E aí me vêm inúmeras perguntas. Por que demonstramos predileção por um determinado artista e sua obra e não por outro? Qual a diferença de ver a obra no museu ou numa exposição virtual? Cada pessoa vê, sente e interpreta um determinado tema com uma percepção. Mas será que capta a visão particular do artista? Ou será que o quadro se torna apenas um reflexo do que sentimos? Assim como um artista fixa um determinado tema quando pinta,
Nós, da mesma forma, nos deixamos fascinar mais por determinados artistas ou por determinados temas. Na Capela Sistina, na obra magnífica de Miguel Ângelo, o que nos seduz mais, o artista ou o tema? Será que isso pode explicar ficarmos em filas quilométricas para vermos as obras de alguns artistas nos principais museus? Algumas pessoas vão pela cultura que podem assimilar, ou algumas pessoas só vão para dizerem que estiveram em tal museu e viram determinada obra ou exposição. Já visitei alguns dos grandes museus, catalogados entre os 10 museus mais visitados do mundo. E destaco nesses museus como profissional que se interessa e estuda a história da arte e psicologia, as obras que chamam a atenção, entre outras, pela curiosidade que desperta. Em todos os museus vi pessoas paradas, conversando sem prestar atenção no que viam, mas estavam lá. Não consigo entender uma pessoa conversando na Capela Sistina, por exemplo, frente aos afrescos maravilhosos de Miguel Ângelo, sem muito interesse sequer em observar. Por que será então que vão até lá? Vamos fazer um passeio pelo mundo das artes, observando as obras que mais se destacam nos 10 principais museus do mundo, para tentar refletir e entender por que nos fascinam tanto. Por exemplo, vamos ao Museu do Louvre. Por que continuam existindo grandes filas para se entrar em determinado museu e ver uma obra de arte famosa, como por exemplo a Mona Lisa, que tem até uma música composta para ela? O Museu do Louvre expõe na sua sede a Mona Lisa de Leonardo da Vinci como uma das suas maiores atrações. Todos que vão a esse museu se sentem quase que obrigados a irem vê-la. A Mona Lisa é considerada o quadro mais famoso do mundo. Sua origem, seus mistérios e seu famoso sorriso não param de atrair multidões. O quadro foi pintado por Leonardo da Vinci em tinta a óleo sobre madeira no período dos 400 do Renascimento italiano, onde o artista melhor concebeu a técnica de esfumado. Esta técnica consiste em criar graduações na criação de sombra e luz numa pintura. Leonardo da Vinci é considerado o criador dessa técnica. Alguém percebe essa técnica no quadro? Dizem que o quadro tem como modelo Lisa Gerardin, considerada a terceira esposa de Francisco del Giocondo, 19 anos mais velho, que encomendou o quadro. Também é conhecida como a Gioconda devido ao nome do marido. Um dos efeitos da Mona Lisa descreve a percepção que temos quando os olhos da personagem de uma obra parecem nos seguir para onde nos deslocamos. Alguém percebe isso? Afinal, o que é que nos fascina tanto na Mona Lisa? Vejam a letra da música inspirada nela e cantada por Nat King Cole na década de 1950. Os compositores são Ray Evans e Jay Livingston. A música está na lista do Hall da Fama do Grammy, com arranjo musical de Nelson Riddle. Mona Lisa, Mona Lisa, os homens têm chamado você. Você é muito parecida com a dama do sorriso místico. É só porque você é solitária que eles culparam você ou por aquela estranheza da Mona Lisa em seu sorriso?
Você sorri para seduzir um amante, Mona Lisa? Ou este é o seu jeito para esconder o coração partido? Muitos sonhos foram trazidos à sua porta. Eles só ficam lá e morrem lá. Você é sincera? Você é real, Mona Lisa? Ou apenas uma fria, solitária e encantadora obra de arte? Mona Lisa, Mona Lisa. Pode-se ver também no Louvre o quadro Uma Ponte sobre uma Lagoa de Lírios de Água, de Claude Monet, em 1889, com todas as características do impressionismo. Também a aula de dança de Edgar Degas, que nós observarmos as bailarinas nos seus ensaios, mostra alguns dançarinos ouvindo o mestre de balé da vida real e se exercitando. De 1870 até sua morte, esse foi um dos assuntos prediletos de Degas. As bailarinas nos ensaios ou descansando. Ele explora, observa incansavelmente o tema. Nas múltiplas variações, mostra os movimentos espontâneos de postura e os gestos das bailarinas. O que mais atrai? O movimento das bailarinas ou a forma como o ambiente é pintado? Em Nova York, vamos agora visitar o Metropolitan Museum of Art, que tem salas especiais em que exibe, além da maior coleção de arte egípcia fora do Cairo, também possui uma área especial para os grandes artistas do mundo, com uma parte muito visitada e reservada aos impressionistas, como Van Gogh, Monet, Manet, Renoir, Degas, Picasso e outros artistas modernos. Lá estão também os móveis de Alexander Calder, que criou esculturas cinéticas com metal e fios. Os móveis hoje são comuns e se multiplicam de diversas formas. Além deles, o crânio de vaca com vermelho, branco e azul, de 1931, de Georgia O'Keeffe, nascida em novembro de 1887 e conhecida como a mãe do modernismo nos Estados Unidos. Criou sua própria versão da arte americana com esta pintura de crânio nas cores da bandeira americana. Vamos agora aos museus do Vaticano, que são as diversas alas que foram patrocinadas pelos diferentes papas. Nelas se destaca a Capela Sistina, que é uma das partes mais visitadas e onde se encontra o painel no teto da capela de Miguel Ângelo. Observem para vocês verem o trabalho que esse artista deve ter tido para manter e pintar essas obras. A Capela Sistina, com os belíssimos afrescos da criação do homem, uma das obras de arte mais impressionantes para mim, milhões de pessoas no mundo. A criação de Adão é a mais famosa pintura desse painel e mostra o toque do encontro das mãos de Deus com Adão, a criação do homem. Tem uma representatividade tão grande quanto a Mona Lisa perante o povo. É belíssima sobre todos os aspectos, como arte, como religiosidade, como representação do homem. O afresco foi concebido entre 1508 e 1512, a pedido do Papa Júlio II. É impossível não ficar emocionado com essa obra gigantesca em todos os aspectos. Michelangelo Buonarroti nasceu em 6 de março de 1475, faleceu em 1564 em Roma aos 88 anos e está sepultado na igreja da Santa Cruz de Florença.
Foi considerado um gênio em sua época e apelidado de "o Divino", por ter conseguido transportar para sua arte todos os ideais humanistas, as transformações culturais, políticas e simbólicas e religiosas. Trabalhou em diversas vertentes artísticas, como escultura, que era sua predileta, a pintura, a arquitetura e poesia. Aqui está o detalhe da criação do homem, da Capela Sistina, e acima a criação da mulher saindo da costela de Adão. Como vocês podem perceber, são coisas maravilhosas, obras maravilhosas, impossíveis de descrever. A Pietà é uma célebre obra de Michelangelo, quer dizer, eu quero mostrar também outras obras de Michelangelo famosas, e a Pietà está entre elas. É uma célebre escultura do Renascimento, produzida entre 1498 e 1499. Foi feita em um único bloco de mármore quando Michelangelo tinha apenas 23 anos. Segundo estudiosos, foi a única obra que assinou e está escrita nos braços da Virgem. A representação da Virgem Maria segurando o corpo de Jesus Cristo morto depois de crucificado é uma de suas obras mais famosas. O corpo de Cristo parece menor para caber no colo de Maria e para que o artista encaixasse na forma piramidal em uso no Renascimento. O drapeado das vestes de Maria, a composição dos músculos relaxados de Cristo, as expressões dos personagens contribuem para que a obra mostre força, beleza e serenidade ao mesmo tempo. Outra obra famosa de Michelangelo, a Sagrada Família, está na Galeria Uffizi de Florença. É um óleo em têmpera. O tom do Dome da Galeria degli Uffizi é considerado também uma das obras-primas da história da arte ocidental. Como em muitas pinturas do Renascimento, Michelangelo usou a têmpera sobre o painel em círculo, ao invés da pintura a óleo. Criou sua composição piramidal usando como ponto de partida centralizar a Sagrada Família de forma pouco convencional para a época. O tondo é uma figura arredondada, um círculo que durante o período renascentista era associado à família. Moisés é uma das principais obras de Michelangelo. Está localizada em San Pietro in Vincoli, em Roma, na Itália. Feita entre 1513 e 1515 no Alto Renascimento. Conta-se que ao terminar de esculpir a estátua em mármore de Moisés, surpreso com o resultado desse seu trabalho, Michelangelo teria batido com o martelo na estátua e gritado: "Parla, parla!". O artista deixou cerca de 300 poemas escritos entre 1501 e 1576. Esta obra de Rafael Sanzio, que está em exposição a famosa Escola de Atenas, foi encomendada por Júlio II também, e é um dos maiores destaques da obra de Rafael Sanzio. Belíssima também. O Papa Júlio II solicitou ao então jovem Rafael que decorasse os quartos do novo Papa, e o resultado foi uma das obras-primas da arte renascentista que estão no Museu do Vaticano. É a chamada Escola de Atenas, o mais famoso dos afrescos de Rafael, representando as duas escolas de pensamento filosófico, Platão e Aristóteles, no meio da cena, um apontando o dedo para cima, para o céu, parece que querendo mostrar que o mundo é espiritual,
em vez de físico, enquanto Aristóteles aponta o dedo para baixo, para o chão, querendo indicar que o conhecimento vem da experiência, que precisamos de evidências concretas para sustentar essa filosofia. Nessa obra, diversos dos seus contemporâneos famosos foram pintados, inclusive o próprio Rafael. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é um afresco, uma pintura sobre parede, e não está localizada no museu. Está no convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. É uma das cenas mais copiadas e conhecidas das pinturas religiosas na história mundial. Foi encomendada pelo Duque de Milão, Ludovico Sforza ou Ludovico Moro, para Leonardo da Vinci. Começou a ser pintada em 1495 e terminada 3 anos depois, em 1498. Nela, o artista retrata a última ceia de Jesus com seus discípulos. Leonardo teve que criar uma composição que não apenas transmitisse a história e suas imagens principais, mas também envolvesse o observador em um nível profundamente emocional antes de ser capturado e crucificado. A última ceia, a solução foi brilhante. Leonardo decidiu não representar a Eucaristia, mas o momento dramático do Evangelho em que Jesus anuncia que um dos seus apóstolos o trairá. Intensificou o drama e enviou as típicas interpretações e evitou as típicas interpretações sóbrias e sem vida da cena. A pintura parece viva e é um passeio do realismo emocional. Isso sem falar que Leonardo retrata os apóstolos como pessoas comuns sem indícios de santidade. Esta é outra obra magnífica desse período. O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Está na Galeria della Uffizi, em Florença, na Itália, pintada em têmpera sobre tela, e a época do Renascimento. É um quadro belíssimo, tanto pelo tema como pela pintura. Foi um quadro revolucionário em sua época, por ser a primeira pintura renascentista com tema leigo e mitológico. A admiração pela antiguidade clássica era uma característica básica da Renascença, compartilhada por artistas, estudiosos, estadistas e etc. Vênus é uma das deusas mais importantes da antiguidade, mas a lenda do seu nascimento no mar é trágica. Urano, o céu, e Gaia, a terra, haviam se unido para produzir os primeiros seres humanos chamados Titãs. Mas um dos seus filhos, Cronos, ou Saturno, o tempo, castrou seu pai com uma foice. Jogou então seus genitais no mar, que com a espuma resultou o nascimento de Vênus. Note-se que Vênus é seu nome romano. Os gregos a chamavam de Afrodite. É a deusa do amor, da beleza, do riso e do casamento. A Virgem das Rochas, ou dos Rochedos, de Leonardo da Vinci, quase idêntica à versão do Louvre, provavelmente uma cópia da primeira executada pelo próprio Leonardo. Também temos aí a Virgem e o Menino com Santa Ana, de Leonardo da Vinci. As duas, essa obra, são destaques na Galeria Nacional de Londres. Já no século XX, nós temos um gênio da pintura, Pablo Picasso, e a Guernica de Picasso está exposta no Centro de Arte de Reina Sofia. O artista se inspirou no bombardeio da cidade de Guernica no dia 26 de abril de 1937. A obra de arte revela os efeitos da guerra em uma população. É possível perceber uma textura que se assemelha a de um jornal
e dá um caráter de denúncia à obra. É uma obra cubista, incluindo figuras geometricamente decompostas. Usando uma atmosfera do absurdo, coloca o cavalo e o touro, dois elementos que ganham bastante destaque no quadro e são muito populares na cultura espanhola. A imagem O Beijo, do austríaco Gustav Klimt, tem uma particularidade especial. Conhecida como parte da fase dourada do artista, a tela foi pintada a óleo com folhas de ouro. O abraço envolvente remete à ideia de aconchego e de proteção. Atualmente está sendo exibida na Galeria Belvedere da Áustria, na cidade de Viena. É uma obra magnífica. Voltando a Van Gogh, porque é impossível não falar da Noite Estrelada de Van Gogh. Atualmente se encontra no Museu de Arte Moderna em Nova York, na fase em que foi internado voluntariamente após decepar a sua própria orelha durante uma crise psicótica. O pintor escolheu a paisagem vista da janela do quarto de Saint-Rémy de Provence como cenário de sua noite estrelada. Chama a atenção do espectador as espirais pintadas no céu, um traço que se pode identificar como sendo típico do impressionismo. A imagem O Grito, representada pelo norueguês Edvard Munch, já deve ter cruzado seu caminho algumas vezes. O quadro possui 4 versões, pintadas em têmpera, óleo, pastel e litografia. A primeira versão, pintada a óleo, data de 1893. As outras versões foram criadas com técnicas distintas até 1910. O período de arte em que se inclui esse quadro é o expressionismo. É difícil escolher apenas uma tela do pintor espanhol Salvador Dalí. Ficamos com a mais icônica delas, A Persistência da Memória, criada em 1931. A pintura a óleo é o símbolo do surrealismo e mede cerca de 24 centímetros por 33 centímetros. Atualmente se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova York. O quadro foi pintado em apenas algumas horas, enquanto a mulher de Dalí e alguns amigos se divertiam no cinema. A tela consagrou os relógios derretidos e as formigas, ícones do pintor. É belíssima e também uma das obras mais famosas do mundo. Espero que tenham gostado do passeio e refletido sobre o papel da arte em nossas vidas. Comentários para WA Business 55 mais 71 mais 996405466 e o blog www.mariaangelateixeira.com.